Boa noite, vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Como de praxe, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade e pedir que Jesus nos abençoe e nos ampare nos nossos objetivos. Que assim seja. Dando sequência ao nosso estudo sobre mediunidade, escolas de médiuns, né? Nós estamos baseando-nos no livro Consolador, de André Luiz. Então vamos dar sequência ao nosso bate-papo. Quando abordamos o tema mediunidade, na nossa mente vêm os grandes fenômenos que eclodem muitas vezes em rituais adornados. Que rituais adornados são esses? Porque quando nós falamos de mediunidade, muitas pessoas, imediatamente a sua mente é levada naqueles folclore, aquelas coisas que tem no Brasil, né? A mediunidade deve ser algum ser todo fantasiado, recebendo uma entidade, um orixá e algo mais. Não é bem por aí, né? Mas a gente ainda tem, em virtude de uma série de fatores culturais, inclusive, essa mentalidade. Então, quem seriam essas criaturas escolhidas para se comunicar facilmente entre os dois planos da vida? Como eles seriam preparados para processar de forma aparentemente tão automática essas informações? Parece que é aparente, né? Nós vamos ver que não é bem assim, não. O que eles sentem dos momentos em que antecedem as comunicações até o momento que esta se finda completamente? Como que o médium se sente? Ele sente medo, ele fica perturbado, fica com torpor, tem esquecimento, cansaço, bem-estar. O que acontece? Né? O médium educado, o médium desenvolvido, o médium já preparado ética e moralmente, com responsabilidade no trabalho da mediunidade com Jesus, ele sente uma felicidade muito grande, um bem-estar fantástico, né? Mas vamos continuar para a gente entender melhor. A utilidade da ferramenta da mediunidade, que é esclarecer e consolar, tem seu tarefeiro preparado no período que antecede a encarnação. Vocês se lembram que nós falamos do bate-papo passado, que a nossa mediunidade ela é preparada antes do nosso reencarne? Nós não somos jogados num corpo de carne com a mediunidade e falamos, toma, vai, se vira, desenvolve o que você quiser. Não, não, não. Existe todo um trabalho dos nossos amparadores, sob a supervisão dos espíritos mais evoluídos, para que aquela nossa encarnação tenha êxito e que aquela tarefa da mediunidade que está nos sendo oferecida, elas são separadas por, como se diz, por tendências que nós temos, com a facilidade que nós temos para exercermos melhor o nosso desiderato em relação à mediunidade. Logo, entendemos que não seremos trabalhadores da mediunidade pelo simples fato de que queremos. Ora, reencarnei e de repente eu resolvo, não, eu vou ser médium. Não é assim. Não é assim que funciona. Existe uma pré-programação, uma preparação, como nós já dissemos no nosso estudo passado. Vamos pegar um exemplo para a gente levar esse estudo de hoje? Vejam bem, eu reencarnei, de repente, um belo dia na minha vida, uma certa idade, eu resolvo ser médico. Ah, eu vou ser médico, gostei. Eu acho os caras de branco bonitos, né? Ajudando as pessoas. Eu vou lá no hospital pedir um emprego de médico. É assim que funciona? Não. Eu posso até querer ser médico, mas eu tenho que primeiro estudar, me preparar, passar num vestibular, fazer uma faculdade de 5, 6, 8 anos, escolher dentro dessa medicina um dos ramos, uma das especializações, para aí sim eu exercer a medicina. A mediunidade é a mesma coisa. O que difere é que, enquanto nós nos preparamos lado de cá, no estudo, na faculdade da medicina, a mediunidade não nos é preparada do lado de lá. A gente já vem com ela preparada. Chegamos aqui, nós podemos optar em continuar ou não. A mesma coisa o médico. Ele pode sair da faculdade, fazer a especialização, de repente ele resolve falar, não vou mais exercer a medicina, eu vou virar advogado. Aí vai fazer outra faculdade ou vai fazer outra coisa, entendeu?
É a mesma coisa. É uma comparação muito gostosa de se fazer entre a medicina e a mediunidade. E, na realidade, é bem semelhante. Né? Vamos lá. Se tal fato acontecesse sem maiores consequências, ou seja, se chegasse aqui e falasse, bom, eu quero, você médium, você tal coisa. Né? Se isso pudesse acontecer, nós viemos acreditar que estamos sendo governados por um Cristo planetário que cede a birras e caprichos dos seus governados, aquelas crianças mimadas. Ah, agora eu não quero mais, agora eu quero, agora eu não quero mais, entendemos? E não é assim. Essa não é a realidade. Nós vivemos sim, todos os seres humanos, sob a afiada e tênue lei de ação e reação. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Não importa a nossa escola religiosa, a nossa formação filosófica, científica, não importa. A lei natural é inexorável e é para todos. Não é para espírita, para católica, não, é para toda a humanidade. A lei de ação e reação. Essa nós vivemos sim. E temos que cumprir certos ditames dessa lei. Falaremos adiante acerca da sensibilidade mediúnica para a gente entender melhor isso aí. De como que é o preparo para o trabalho mediúnico. Então vamos entender que as comunicações serão de toda sorte de espíritos, né, que necessitam deixar ou as suas mensagens ou executar um trabalho nessa nossa escola bendita. Ou seja, eu vou ser médio só de espíritos de luz? Eu vou ser médio só de sofredores? Eu vou ser médio só de espíritos obsessores? Não, eu vou ser médio só de... Não é assim. O trabalho mediúnico, por isso que é dito, tem que ter ética e responsabilidade. E tem que ser exercido, né, por pessoas, por criaturas humanas que entenderam que não se deve levar a mediunidade ao Deus dará. É uma coisa muito séria. Como eu disse na aula passada, nós temos um amigo espiritual que certa feita nos disse, e eu vou repetir. Se você não for abraçar a mediunidade com responsabilidade, deixa quieto, não faz isso não. Vai para a sua igreja, vai para a sua religião, deixa quieto. Porque é 1000 vezes preferível você fazer uma coisa, se não for fazer bem feita, não faça. E a mediunidade com Jesus exige uma série de detalhezinhos que a gente ainda tem enquanto seres humanos encarnados nessa escola, nós temos muita dificuldade ainda de administrar. Né? Outra coisa que a gente vê muito nas lides espíritas, em mediunidade não há que se falar em exclusividade e separatividade. Meus irmãos queridos, tem casas espíritas que têm médium principal. Ainda, no ano de 2021, ah, mas o espírito, o mentor da casa, só se manifesta por fulano. Se fulano não tiver, nós não temos orientação do mentor da casa. Ah, mas essa categoria de espíritos que esse meu irmão está sendo assediado só pode ser atendido por fulanos. Na mediunidade não tem isso. Nós temos que entender que nós somos médiuns de Jesus. Os espíritos que são trazidos ou se comunicam são irmãos nossos em Cristo. Não importa a categoria, não importa a situação. Se eles foram permitidos que eles fossem trazidos para uma comunicação, é porque o alto permitiu. Se o alto permitiu, nós não somos nós que temos que fazer escolha, separar isso, separar aquilo. Ah, eu não posso receber obsessor, que eu saio daqui ruim. Por que você sai ruim? Você não está no trabalho do Cristo? Você não está trabalhando para Jesus? Por que você vai sair ruim? Né? Ah, não, eu só posso receber ou trabalhar com espírito de determinado naipe. Isso não é mediunidade. Isso é uma clara demonstração de arrogância, prepotência, né? Que nós, infelizmente, ainda vemos muito nas lides espíritas. Ah, na casa aqui na nossa cidade, né? Tem casas espíritas que, dependendo do paciente que chega lá, do estado espiritual do paciente, imediatamente falam, não, a nossa casa não trabalha com isso, você vai em tal lugar. Porque aqui nós não trabalhamos com esse tipo de espíritos. Então está existindo exclusividade e separatividade.
Mediunidade não se tem que falar nisso. Jesus não escolhia quem queria curar. Ele não falou isso para os apóstolos, ele mandava os apóstolos fazer o que ele fizesse. Tanto que ele disse, sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós não somos nós que temos que ficar escolhendo quem curar, quem não curar, quem atender, quem não atender. Isso não é mediunidade com Jesus. Isso é mediunidade com egoísmo, com orgulho. Tá? Nesta seara, somos aprendizes. E como disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas, para quem não conhece, rapidinho, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas foi um espírito que se manifestou numa reunião no dia 15 de novembro de 1912, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, quando da introdução da Umbanda no Brasil. Ele se manifestou e, através de Zélio Fernandino de Moraes, que foi o médium, se identificou como Caboclo das Sete Encruzilhadas e disse que a partir daquele dia ele ia dirigir uma casa, um trabalho espiritual, cujo tema seria aprender com quem sabe mais e ensinar a quem sabe menos. Por que ele fez isso? Não vamos entrar em detalhes, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Mas quem quiser pesquisar, né, sobre isso, tem uma história muito interessante, tá bom? E como a evolução não cessa, nós falamos, somos eternos aprendizes, nós nunca vamos nos saturar da necessidade de conhecimento acerca do nosso desenvolvimento ético dentro da imortalidade. Ora, quantas encarnações nós já tivemos? Quantas experiências nos foi dada nesta escola, ou talvez em outras escolas, fomos acumulando conhecimento, e o que nós estamos fazendo aqui hoje? Encarnados como missionários? Não, nós estamos encarnados aqui num planeta de provas e expiações, porque a nossa mediunidade é de resgate. Se ela é de resgate, porque houve falha no passado. Então nós temos que continuar estudando. Vejam bem, a gente lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos 10, 15, 20 vezes. Eu já li isso aí. Você já sabe tudo? Não. A cada leitura que fizermos dessas obras, nós vamos descobrir uma coisinha a mais. E a cada reunião mediúnica, a cada palestra, a cada seminário, a cada movimentação espírita ou cristã que nós assistirmos ou participarmos, nós vamos aprender alguma coisa a mais, porque somos eternos aprendizes. Então, como disse o Caboclo, aprender com quem sabe mais e ensinar quem sabe menos. Ora, para que vamos esconder conhecimento? Como diz o Lobo, eu sempre costumo dizer, né? Ele dizia que quem esconde seus talentos é ladrão de si mesmo. Se nós sabemos um pouquinho, vamos passar para frente. Vamos distribuir com os nossos irmãos de fé, de doutrina, até aqueles que muitas vezes nos procuram querendo uma orientação, porque qual que é a finalidade da doutrina? Consolar e esclarecer. Conhecemos aquele assunto, vamos passar para frente. Não conhecemos, vamos procurar aprender com quem sabe. Essa foi a proposta desse espírito, né? Vamos falar um pouco da sensibilidade mediúnica, como nós já tínhamos comentado atrás, no livro Mensageiros, de André Luiz. Vejam bem, cada médium terá suas percepções sensoriais dilatadas em tratamentos especiais antes da encarnação, conforme a mediunidade a ser exercida. Vocês se lembram do que nós falamos agora há pouco dos médicos? Ou seja, o médico na faculdade, saiu da faculdade, ele vai escolher uma área da medicina para ele se especializar. No tratamento da nossa mediunidade, nós vamos receber o tratamento espiritual lá, conforme a mediunidade que nós vamos exercer cá. Olha, você vai como um médium vidente, para você ver os dois planos da vida, e o que você vê, você passar para que as pessoas possam se ajustar, possam se ajudar, possam socorrer, esclarecer. Então nós vamos vir com a vidência. Nós vamos receber um tratamento espiritual nesse órgão do corpo físico, do corpo perispiritual, para que nós, quando reencarnarmos, trazermos conosco em estado latente essa vidência.
E assim com os outros tipos de mediunidade que nós já estudamos com Kardec, as quantidades, existem N faculdades mediúnicas, né? Esse tratamento, nós estamos falando dos médios, lá no plano espiritual, ocorre aonde? Na estrutura perispiritual do médium. Lembra que nós estudamos com Chico que o nosso perispírito, com Chico e Emmanuel, que o nosso perispírito é o molde do corpo físico, né? Então, projeta do perispírito é que ele vai fazer o físico, né? Ele é o molde principal. Então, nesse perispírito, nesse molde, que ocorre esse tratamento, né, dos nossos mentores, amparadores, que vão alterar, ampliar os recursos psíquicos que aquele corpo, quando for reencarnar, aquele corpo que vai ser usado, ele vai ter para exercer a sua faculdade, ou de intuição, ou de evidência, ou de audiência, ou da possibilidade de diálogo mental com os desencarnados, que agora está muito em voga esse tipo de mediunidade. Nós já falamos que aquela mediunidade de efeito físico, ela foi necessária lá no começo, com as irmãs Fox, nos fenômenos de Hydesville, para poder chamar a atenção da sociedade, da humanidade, para os fenômenos mediúnicos. Hoje em dia existe ainda o efeito físico, mas já bem, né, já em escala bem menor. O que está tendo muito, a gente está percebendo muito, principalmente nas nossas casas espíritas, é essa mediunidade da intuição clara, desse diálogo mental com os desencarnados, essa percepção, ela está ficando mais aguçada, não está precisando mais daquelas ostentações, aqueles todos, porque já chegamos a um nível, né, de entendimento, pelo menos dentro da seara espírita, que ainda alguns casos são necessários, mas são bem raros os que são necessários, né? Mas eu tenho a mediunidade intuitiva, mas eu quero ter a vidência, eu quero ter audiência, eu quero ser psicógrafo, eu quero ser psicofônico também. Eu quero. Mas espera aí. É possível? A literatura espírita diz que algumas coisas são possíveis, desde que você estude com afinco e exerça. Vamos voltar para o exemplo dos médicos? Fizemos aquela briga violenta para fazer um vestibular, para passar numa faculdade de medicina. Fazemos 5, 8 anos de faculdade de medicina, residência, depois escolhemos uma especialidade. Mais não sei quantos anos para ser pela especialidade. Saí de lá, vamos supor, sair de lá um pediatra, escolhi a pediatria. Aí eu tô, não, agora eu quero exercer também a cardiologia, eu quero ser oncologia, eu quero fazer pneumologia, eu posso? Vocês já viram algum médico com todas as especialidades? No máximo a gente vê um clínico geral. O que ele faz? Ele detecta, mais ou menos encaminha para os especialistas. A mediunidade é a mesma coisa. Mas tem médico que tem várias faculdades. Tem. O Chico tinha N faculdades. Mas olha a diferença do Chico, médium de missão, médium missionário, para nós. Né? Nós vimos no estudo passado, existem os médios missionários, como sei muito, não só na seara espírita, como em outras searas, né? Mas a grande maioria são médios de resgate. É possível? Claro que é possível a gente exercitar. Bom, eu tenho a vidência, agora eu vou começar a exercitar a audiência. Eu vou exercitar a audiência, eu vou estudar sobre a audiência, eu vou me envolver nisso aí. É possível? Uma, duas, tá? Mas eu quero mais 3, 4 tipos de mediunidade. Aí fica meio complicado, porque o nosso tempo de reencarne, o nosso tempo na carne não é suficiente ainda, né? Talvez alguma escola, não sei se tem, que foge do nosso conhecimento, mas alguma escola diferente do planeta Terra, em que conseguimos ficar encarnado tipo 600 anos, né? Aí daria. Mas com essa nossa estimativa de vida aí de 70, 80 anos, primeiro que a gente, nessa nossa estimativa de vida, principalmente vamos supor aqui no Brasil, né, os brasileiros, nós vamos dar conta da nossa maturidade mediúnica depois dos 25, 30 anos. Antes disso, ou seja,
Nós temos a nossa fase em que nós tem outras coisas na nossa encarnação de suma importância que tem que ser trabalhada antes da mediunidade. Não é verdade? Vamos continuar então para a gente continuar entendendo? Esses recursos se projetarão no corpo físico em forma de quê? De sensibilidade mais apurada que o comum. São trabalhados no nosso perispírito lá. Aí quando nós reencarnamos, aí aqui ela começa a se projetar mais sensível no nosso físico. E nos condiciona a um contato natural, mais espontâneo com os desencarnados. Mas vejam bem, meus irmãos queridos, hoje quando a gente fala assim, eu senti um vulto, a primeira coisa a gente corre. A gente tem medo de espíritos. Olha a dificuldade que a espiritualidade está tendo de trabalhar a mediunidade com esses irmãos queridos que reencarnam ultimamente, quando fala, eu morro de medo, a nossa casa está cheia de médios que têm medo de espíritos. Tem muitas casas espíritas que os médios têm medo dos espíritos. Ora, como que nós vamos ter um contato natural espontâneo se a gente tem medo deles? Mas ele é feio. Aí nós somos bonitos? Né? Ora, nós trabalhamos, foi trabalhado o nosso perispírito, trazemos para o físico essa sensibilidade apurada, para quê? Para que esse contato seja natural, espontâneo, né? Para um plano ajudar o outro, uma dimensão intercalada com a outra nesse trabalho bonito da seara de Jesus. Essa é a mediunidade natural. Né? E só que essa mediunidade natural, espontânea, ela não ocorre de um momento para outro. Ela exige tempo, estudo, dedicação firme e vontade de permanecer naquele trabalho. Né? Lembra dos médicos novamente? O médico, porque ele saiu da faculdade, se especializou, ele para de estudar? Não, ele tem que continuar. Por quê? O progresso, vai surgindo doenças novas, vai surgindo situações novas, o cirurgião, técnicas novas, e ele tem que estar sempre atualizado. A mediunidade é a mesma coisa. Então, essa naturalidade exige de educação, estudo, por isso que nós falamos, não é muito fácil abraçar a mediunidade com responsabilidade ética. A mediunidade com Jesus exige essa responsabilidade ética, porque o cérebro material, por si só, é incapaz de tal conexão. Nós precisamos do cérebro perispiritual, que é preparado do lado de lá. Essa junção, né, é que faz a naturalidade do médium. Mas para que essa junção ocorra, é necessário o estudo, o orar e vigiar do Cristo, né? O médium tratar principalmente das suas emoções. Porque esse tratamento que a gente recebe no plano espiritual, no nosso perispírito, ele trata as nossas emoções e aumenta a sensibilidade, né, a lugares, a objetos, a pessoas e determinados assuntos. Né? E nos ensina, nos educa numa forma de interagir em determinadas situações. Então, se nós não temos condições de trabalhar as nossas emoções, fica difícil a gente vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas emoções. Não é verdade? A mediunidade é o campo de reajuste pessoal e a sensibilidade apurada será um limitador. Vejam bem, vamos prestar bem atenção nesse parágrafo, vejam bem. A sensibilidade apurada que nós vamos conseguir através do estudo, do exercício, da frequência, que não adianta eu ser médio na casa espírita e aparecer lá 1 ou 2 vezes por ano, tá? Não. Nós temos que estar frequentemente em exercício e estudando, tá? Não virá aquele escarola de estar de segunda a segunda no centro, não. Mas pelo menos 1 vez por semana nós temos que estar no exercício da mediunidade, tá bom? Porque nós temos 7 dias, podemos escolher um com alguns minutos para fazer esse trabalho. Então, essa sensibilidade apurada será um limitador, impondo às vezes severos regimes ao médium, sob pena de desequilíbrios graves. Que regime severo é esse?
Meus irmãos queridos, quem de nós que abraçou a mediunidade e a partir daquele momento que a doutrina começou a nos esclarecer, a revirar o porão do nosso campo mental, que não sentiu necessidade de mudar, deixar as más tendências, os comportamentos não éticos, deixar certos costumes, frequentar certos lugares. Quem de nós não fez isso? Policiar mais o nosso pensamento, a nossa fala, porque nós começamos a entender a lei de ação e reação. Eu planto, eu vou colher. Então, esse limitador, essa sensibilidade, será esse limitador. Porque se a gente não tiver essa sensibilidade, nós não vamos ter esse limitador, né? Possuir um arcabouço psíquico, no caso, apto a entrar em contato correntemente com os desencarnados, mas não se preparar para acolher as sintonias elevadas, é lançar-se em tumultuado oceano de emoções, sensações e pensamentos debaixo teu. Eu vou fazer um desafio aqui bem, sutil, ainda nós temos alguns minutos. Quem de nós, vamos consultar nós mesmos, nós já tivemos em um trabalho mediúnico, numa corrente mediúnica, tentando se concentrar e o pensamento não ficava ali, ia lá fora. Vinha aqueles pensamentos que não tinha nada a ver com o trabalho ali de dentro. Se alguém falar que nunca aconteceu isso, eu vou falar para vocês, vocês estão no planeta errado. Vocês deviam estar em Júpiter. Brincadeira. Tá? Mas nós somos sujeitos porque nós temos uma vida de cotidiano, de família, de trabalho, de um monte de coisas. O nosso campo mental ele é bombardeado 24 horas por espíritos. Ah, mas eles mexem com o médium? Ora, vamos lá em Kardec. Via de regra, são eles que nos conduzem. E dependendo do nosso estado emocional, naquele momento, naquele dia do trabalho, é a categoria de espíritos que vão ter acesso ao meu campo mental, às minhas emoções. Né? Então, esse cuidado que temos que ter no controle mental são formas de autodomínio da sensibilidade e é a fonte de proteção do médium. Olha, o médium chega para a gente na casa, e aí como é que eu vou me proteger? Simples, se autodominando. Autodominando a sua sensibilidade. Se nós conseguirmos nos autodominar, dominar as nossas emoções, nós temos ali a nossa fonte de proteção para os espíritos equivocados, para a nossa sociedade equivocada, para os amigos equivocados, para o ambiente equivocado. E é de vital importância esse autodomínio na nossa carreira mediúnica. Ora, se a gente não consegue controlar nossas emoções, como que nós vamos controlar nossas comunicações? Os espíritos jogam na minha cabeça, aí eu vou passar o que ele jogou. Calma, eu tenho um filtro. Eu sou consciente, mediunidade inconsciente, me perdoem, mas eu não acredito que exista. Se eu estou falando besteira, me perdoem, mas até hoje eu não vi. Eu fui 100% inconsciente. Eu acredito, sim, eu particularmente, não está no script, que a mediunidade inconsciente era tipo assim, o Chico, chegava o André, o Emmanuel para escrever através da mão do Chico, o Chico se afastava, saía com o André Luiz, com Bezerra, eu, estudar. Talvez, aí eu concorde. Mas nós, meros pecadores, devedores da lei, com mediunidade inconsciente, para poder jogar nas costas dos espíritos os nossos equívocos, me perdoem, eu não acredito. Então, ora, jogou na minha cabeça, na minha mediunidade, eu tenho condições de filtrar o que eu vou passar. Mas para isso eu tenho que ter autodomínio da minha sensibilidade, que é a minha forma de proteção, a forma de eu controlar as minhas emoções. A prática constante da mediunidade com Jesus harmoniza o médium, pois a mente do médium ajusta com a mente do desencarnado e cria esse fluxo eletroquímico que libera endorfina, que causa o bem-estar. Mas para isso nós precisamos estar trabalhando na mediunidade com Jesus, precisamos estar bem, com autocontrole, com uma série de outras coisas que a mediunidade nos
exige e que nós estamos estudando gradativamente, pedacinho por pedacinho, para podermos entender. Mesmo na ocorrência das manifestações de obsessores, dos espíritos enfermos, dos espíritos brabos aqui, o benefício ao médium é me conteste, não se discute. Por que ele é beneficiado? Porque ele é o instrumento de manifestação daquele irmão necessitado. E nesse caso, quando termina o trabalho, os nossos mentores, os orientadores espirituais recompõem o médium através de emissão sadia de fluidos, ele sai bem. O médico que fala que saiu mal do trabalho é porque ele não teve autocontrole emocional. Ele entrou em vibrações que não era dele, ou por curiosidade, ou por despreparo. Assim, não convém frustrar a oportunidade da condição de médium, pois toda uma equipe de espíritos técnicos se envolveu na preparação do médium, antes, durante e depois do trabalho. E por toda essa confiança que eles têm em nós, nós vamos prestar conta. Por isso que é muito importante entendermos o que é mediunidade com Jesus, o que é mediunidade com responsabilidade ética. Meus irmãos, deu o nosso horário. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Vamos continuar no próximo estudo com esse assunto que é muito interessante. Um beijo no coração de todos vocês.